Bom dia a todos. Eu peço perdão até pela minha voz, eu estou com um pouquinho de laringite aí alguns dias, mas eu acho que é possível me entender. Então, primeiramente, agradeço muito a presença de todos aqui nessa manhã, em que a gente vai tratar desse assunto, que é um assunto muito importante e recorrente aí nas nossas rotinas do dia a dia. E, para tratar desse assunto, eu vou chamar inicialmente o Dr. Ramon. O Dr. Ramon, ele é médico do trabalho e tem uma série de outras qualificações. Você pode até se apresentar um pouco no início e depois vamos ter um coffee break. E, na sequência, o Dr. Juliano, que também vai tratar desse assunto sobre outra ótica. Cada um vai abordar um assunto de maneira um pouco diferente, que eu acho que vai enriquecer para todos nós o conhecimento. As perguntas eu pediria que aconteça no final, se for possível, no final das apresentações. Aí fiquem à vontade para as perguntas. Dr. Ramon? Obrigado, Murta. Eu queria agradecer o convite, Murta. Gosto muito desse tema e realmente é um tema muito espinhoso, né? E nós estávamos agora há pouco conversando ali, né, antes na antessala ali do auditório, e realmente nós vamos conversar sobre um tema em que nós estamos preocupados com os transtornos mentais, com a qualidade de vida, tudo, mas, de fato, eu acho que ninguém está preocupado com os transtornos mentais que o próprio médico do trabalho pode desenvolver, né, e as situações que eles passam, né? Então, nós vamos discutir aqui, provavelmente, programas e ideias para desenvolver uma qualidade e prevenir os transtornos mentais dentro das empresas, mas, de fato mesmo, ninguém está preocupado com essa visão para o médico do trabalho. Mas, enfim, isso serve, tudo que eu vou falar aqui, pelo menos, também serve para o médico do trabalho. Pelo menos nós sabendo, a gente consegue criar mecanismos, mesmo que internos, que nos protejam, né, de desenvolver um transtorno mental, que é o que a gente pretende, prevenir um transtorno mental. Só que, para a gente prevenir, a gente precisa nos situar qual que é esse problema, né? Qual que é a dimensão, quais são os dados que nós temos. Então, de início, eu primeiro vou falar um pouquinho sobre como que é a minha atuação na medicina do trabalho e também em relação aos transtornos mentais relacionados ao trabalho, alguns dados, e daí eu vou entrar mais na questão dos transtornos e diagnóstico dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Deixa eu só pegar o passador. Então, eu sou médico do trabalho. Como eu sempre digo que antes de fazer qualquer outro curso, eu sempre quis fazer a medicina do trabalho. E na medicina do trabalho é que eu senti a carência do conhecimento de algumas outras áreas. Justamente atendendo, bem no início, até conversei ali antes, logo que eu entrei na medicina do trabalho, eu morria de medo de encaminhar alguém para o INSS. Morria de medo, porque falavam que os médicos do INSS eram maus. Se você encaminha e diz que deve aposentar, você vai para o CRM responder tudo. E algumas coisas, de fato, aconteciam, né? Então, eu não sabia o que escrever na carta para o INSS, ficava morrendo de medo. E os transtornos mentais ainda, será que precisa? Será que não precisa? Encaminhar alguém que não precisa afastar, será que eles vão ficar irritados e tal? E os transtornos mentais sempre foram uma incógnita. Então, por isso, eu fui estudar psiquiatria, fiz curso de psiquiatria no Hospital de Clínicas também para ajudar
nessa demanda, além de outras atuações que eu tinha que também precisava do conhecimento da psiquiatria na parte mais pericial. Então, mas eu sempre me digo que eu sou médico do trabalho. Acabei estudando a psiquiatria para várias outras necessidades, mas antes de tudo eu sou médico do trabalho. Aqui algumas situações de trabalho para a gente ver como é diverso, né? A gente pode se deparar com todas essas situações. Então, só para falar um pouco sobre a minha atuação, eu sou hoje médico do trabalho do Sereste, Macro-Leste, Sereste, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador da Secretaria de Estado de Saúde, que fica na 2ª Regional de Saúde, ali na esquina da Barão com a André de Barros. E estou entrando no 2º padrão do Estado também, vou trabalhar no Centro de Informações Toxicológicas. Hoje eu trabalho dividido entre o Sereste, Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, e o CIT. Agora, com o 2º padrão, eu vou ficar um no CIT e outro no Sereste. E em breve, talvez, trabalhar na UST. Então, a minha atuação enquanto Sereste, essa é a definição que tem na portaria 3.120, que é a portaria que praticamente regulamenta como funciona a vigilância em saúde do trabalhador dentro do SUS. Como que você vai trabalhar. Então, basicamente, você deve detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes de qualquer risco à saúde do trabalhador e identificando, detectando, conhecendo, você tem que planejar, executar e avaliar intervenções. Ou seja, a minha atuação é identificar, através de inspeções, e atuar nessas situações, planejando, executando e avaliando intervenções para prevenir outras doenças ou agravos à saúde do trabalhador. Só para situar, né, desde a Constituição de 88, a saúde do trabalhador está dentro do SUS. Ela é regulamentada pela Lei Orgânica da Saúde 8080, e daí aqui tem que entende-se por saúde do trabalhador para fins dessa lei um conjunto de atividades que se destina através de ações de vigilância epidemiológica, sanitária, a promoção e proteção da saúde do trabalhador. Então, vocês vejam, na verdade, a saúde do trabalhador, nós temos as mesmas ferramentas para atuar nas situações de trabalho, nas empresas, que a própria vigilância sanitária. Então, assim, com base na Constituição e na Lei Orgânica da Saúde. Então, eu já vou explicar exatamente como que é a rotina de atuação que ocorre. Então, a portaria 3.120, né, que aprova a normativa à instrução. Ela vai dizer exatamente como que eu atuaria dentro de uma empresa. Também, só para ilustrar, a portaria do Ministério da Saúde, 1.339, que eu coloquei devido à sua importância, né? Foi um marco que traz oficialmente um conjunto de doenças que estariam relacionadas ao trabalho. Uma situação que realmente, muitas vezes a gente ficava perdido, não tinha um referencial, ela veio e trouxe alguma coisa mais concreta. E foi seguida, né, e utilizada, inclusive, como guia para um anexo do Decreto 3048, que foi na verdadeira cópia da portaria do Ministério da Saúde. Caso alguém tenha alguma dúvida, só para não... anote, daí a gente pode conversar ao final. Aqui só um exemplo, né, de como que na portaria ficam os agravos relacionados ao trabalho, né? Então, por exemplo, a pessoa exposta ao chumbo, ela pode desenvolver transtornos mentais decorrentes de lesão, disfunção cerebral ou doença física, além de todas essas doenças, né, relacionadas ao chumbo. Então, ela é bem objetiva e bem fácil de acessar, né? E aqui é a lei que institui. Eu acho que todos aqui já ouviram, pelo menos, se não agora, na época da faculdade, sobre os agravos de notificação compulsória. O que seriam os agravos de notificação compulsória? São aqueles agravos que o Ministério da Saúde ou os estados instituem, alguns também podem ser pelo município, como de notificação compulsória. Os médicos profissionais de saúde, eles têm que notificar. Então,
nas portarias que instituem os agravos de notificação compulsória, ele sempre tem, assim, quem já leu portaria sabe que naquele preâmbulo anterior tem assim, considerando tal. Então, na portaria que institui os agravos de notificação compulsória, tem lá no início, considerando a lei número 6.259 de 1975, que diz: é dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência de fato comprovado ou presumível de caso de doença transmissível, sendo obrigatória a médicos e outros profissionais de saúde no exercício da profissão. Então, os médicos ficaram com a obrigação aqui. Mas não só os médicos, os profissionais de saúde também. Bem como aos responsáveis por organização, estabelecimentos públicos e particulares de saúde e ensino a notificação de casos suspeitos ou confirmados das doenças relacionadas na conformidade com o artigo 7º. O que seria nas doenças relacionadas conforme o artigo 7º? São as doenças que o Estado entender que são importantes. E daí sim, são aquelas portarias do Ministério da Saúde que instituem as doenças de agravo de notificação compulsória. Então, assim, todo cidadão deve, mas o médico e o profissional de saúde têm a obrigação de notificar aquelas doenças que tem na lista. Quais são as doenças que estão nessa lista atual? Isso aqui também diz, 77 é a pena que tem até no Código Penal se você não notificar. E aqui tem a portaria 204/205 de fevereiro de 2016, portanto, recente. Eu trouxe apenas os agravos que podem estar relacionados à saúde do trabalhador. Então, aqui nós temos acidente de trabalho com exposição a material biológico, acidente de trabalho grave, fatal ou com criança e adolescente, acidente com animal peçonhento relacionado ao trabalho, intoxicação exógena. E daí tem um quadrinho que diz só sobre a vigilância em saúde do trabalhador. Câncer relacionado ao trabalho, dermatose ocupacional, DORT, PAIR, pneumoconiose e aqui o nosso assunto de hoje, transtornos mentais relacionados ao trabalho. Ok? Então, aqui eu vou só fazer uma observação. Então, como que seria a minha atuação dentro do Sereste? A lógica. A pessoa, o médico, identifica um agravo suspeito de estar relacionado ao trabalho. Ele notifica no SINAM, que isso aqui o sistema que recebe essas notificações é o SINAM. Notifica no SINAM, essa ficha de notificação no SINAM cai na vigilância do município, onde foi notificado. Essa vigilância do município é que tem a obrigação de fazer a vigilância ao trabalhador. Pegar através daquela ficha, ir até o local onde ocorreu, fazer a investigação e inspeção, identificando alguma alteração, fazer intimação, auto de infração, enfim, solicitar as adequações de acordo com o que tem de literatura, o que é aceitável, né? E para que aquilo se previna. Inicialmente, nenhum médico do trabalho precisa ter medo de qualquer inspeção da vigilância de saúde do trabalhador do SUS, porque a grande maioria tem um objetivo educativo mesmo, de ir lá, inspecionar e prevenir que tenha outros problemas relacionados, né? Só que, infelizmente, é muito comum a gente chegar numa empresa que está tudo errado. E daí, realmente, vai dar um pouco mais de trabalho para o empregador. Mas, com certeza, se ele tiver uma visão a longo prazo, o retorno é muito maior, porque os trabalhadores não se acidentarão, não se machucarão, então a situação vai ser bem mais benéfica para o empregador do que se ele deixar daquela forma. Okay? Então, hoje, especificamente, nós vamos falar só mais sobre os transtornos mentais relacionados ao trabalho. É um agravo de notificação compulsória, de acordo com a portaria 204 e 205. Ok? Só alguns dados, só para a gente comparar. Em 2013, os agravos relacionados à saúde do trabalhador da Previdência, 717.911. No SINAM, 155.595. Isso não tem sentido, porque a Previdência só vai pegar os trabalhadores
segurados pela Previdência. E o SUS pega todo mundo, até o pedreiro autônomo, o cara que está trabalhando por conta, que não paga um INSS, que não vai cair na Previdência. Então, esse número deveria ser muito maior. Além do que, a gente ainda sabe que na própria Previdência temos uma subnotificação enorme. Porque eu mesmo trabalhei na Previdência, em agência, fazendo perícia, e eu mesmo senti assim, olha, a gente suspeita que isso seja do trabalho, esse transtorno mental seja do trabalho. Mas mesmo assim, há uma situação interna assim que assim, todo mundo faz daquele jeito e você acaba meio que fazendo igual. A gente só fechava o nexo quando tinha muitos elementos que comprovavam aquilo. Então, mesmo na Previdência, esses dados de agravos relacionados ao trabalho já são muito subnotificados, porque a gente só ticava lá, mesmo no nexo epidemiológico, com muitos elementos. Ou quando tinha o reconhecimento da própria empresa, já vinha com o reconhecimento da empresa que aquilo era relacionado ao trabalho, é evidente que não somos nós que vamos dizer que não, né? Daí a gente aceitava. E outra, quando você diz no sistema da Previdência que você não quer relacionar ao trabalho, você tem que justificar. Se você diz que quer relacionar ao trabalho, não precisa justificar nada. Fecha seu nexo automaticamente. Agora, se você diz, não vou fechar o nexo desse transtorno mental relacionado ao trabalho, você tem que dizer, por que você não vai fechar se o NETEP está dizendo que tem? Então, você vai ter que dizer lá por que não tem. Mesmo assim, a gente ainda tem esses números e no SINAM ainda muito menos. Aqui o histórico de agravos de notificação do SINAM, né, de 2007 até 2016, é parcial 2016, a gente vê que vem crescendo, isso é um bom sinal. Agora deu uma estacionada, mas houve uma melhora substancial na conscientização da população, dos profissionais de saúde, principalmente em relação à notificação, né. Dentro dos agravos de notificação de saúde do trabalhador, os estados que mais notificam, primeiro é São Paulo, né, segundo Minas Gerais, nós somos o terceiro colocado no país. Dos agravos de notificação do SINAM, a grande parte é acidente grave, porque realmente acaba não tendo muita saída, né? O acidente grave aparece, né? Então o médico ou o profissional de saúde acaba não notificando quando não tem a menor ideia que precisa notificar, porque não tem muito sentido. Acidente com material biológico, porque o próprio profissional de saúde já está bem treinado nesse sentido, já tem essa consciência, então eles já vão, os serviços notificam bastante. Aqui no Paraná, realmente, a UST é responsável pela grande maioria das notificações, a Unidade de Saúde do Trabalhador do Hospital do Trabalhador. Intoxicações exógenas e apenas 3% são as outras doenças. Dentro dessas outras doenças, nós temos aqui, em números absolutos, 231 relacionados à saúde do trabalhador de 2007 a 2016. Ou seja, esse dado, 2007 até 2016, foram 231 agravos, ou seja, transtornos mentais que houve a suspeita ou a confirmação que fossem relacionados ao trabalho. Esse número aqui é 2007 praticamente, é toda a série histórica do SINAM. Antes disso, os dados são mínimos ou praticamente inexistentes. Eu tenho um outro dado que é parcial até 2015, que é aqui, que eram 166. Ou seja, todos os transtornos notificados no SINAM são atualmente, mais atualizados, 231 apenas, que foi notificado. Aqui só alguns dados também da Previdência, aqui não os afastamentos, né, em números, né, por ano. Os dados do SINAM, separado por CID, isso aqui foi um trabalho de um curso que eu fiz de epidemiologia relacionado à saúde do trabalhador, que daí trouxe quais eram os agravos, o CID desses agravos que até 2015, dos 166 agravos de transtornos mentais relacionados ao trabalho, os mais
prevalentes eram F32, episódio depressivo, né, F43, o transtorno agudo ao estresse, F43.1, estado de estresse pós-traumático, né. Mas uma coisa curiosa desses dados, a grande maioria deles eram de grupos ligados a algum sindicato mais forte, que tenham uma atuação e que fizeram essas notificações. A imensa maioria. E ainda dentro desse grupo, a imensa maioria era de vigilantes. Vigilantes. Vigilantes e agente penitenciário. Porque teve, nessas duas situações, uma é exposta ao risco constante e os agentes penitenciários tiveram uma situação muito peculiar, que houve uma revolta numa cadeia, numa penitenciária, e eles foram mantidos presos lá, e todos eles praticamente, uma grande maioria deles, desenvolveu algum transtorno de estresse pós-traumático, e daí, só nessa tacada aí já foram, eu acho que 13, 14, que foram notificados em decorrência dessa situação. Aqui só um breve histórico, né, sobre saúde do trabalhador, transtornos mentais, né, desde antes de Cristo já tem alguns relatos de transtornos mentais relacionados a alguma intoxicação ou transtorno mental orgânico, né. Não vamos ter tempo, né, nesse período de conversar especificamente sobre psicopatologia, detalhes sobre o diagnóstico específico dos transtornos mentais. Eu acho que o que seria mais interessante aqui para nós é eu dizer assim, como que eu vou falar para vocês exatamente como que eu faço quando eu atendo uma pessoa e quero excluir ou incluir se ela tem ou não um transtorno mental relacionado ao trabalho. Com muito tempo, a gente vai criando alguns mecanismos para facilitar a nossa vida, né? Algumas situações. Evidentemente que não é um embasamento para o que eu vou falar para vocês, em literatura, em trabalhos, com base numa metodologia mais científica e evidente, mas com um olhar um pouco do meu dia a dia quando eu vou atender uma pessoa com transtorno mental. Então, essa parte histórica, só rapidamente, né? No Brasil nós já temos relatos desde a época dos escravos, né, que desenvolviam mesmo um quadro de depressão grave, depressão maior, que alguns chamam, que eles chamavam de banzo, né, e até mesmo encostavam com o suicídio dos escravos, e daí veio a portaria e trabalhos dessa psicóloga aqui falando sobre qualidade de vida no trabalho também, que são bem significativos, e mais recentemente um trabalho que eu trouxe até para vocês verem, que é um grande guia para mim nessa área de psiquiatria ocupacional, que é do Ilho, né, do pessoal de Campinas, que é o que eu entendo ser hoje de mais atual e de mais embasado cientificamente em relação à psiquiatria ocupacional. Então, aqui, né, os transtornos mentais relacionados é uma visão integrada entre o médico precisa do médico do trabalho, do psiquiatra, muitas vezes do psicólogo organizacional. Então, é um espectro amplo em que várias especialidades e vários profissionais devem se integrar para que tenha algum resultado significativo, né? É preciso um olhar atento para a evolução. Hoje em dia não é mais como antigamente, nós mesmos estávamos conversando, até mesmo na medicina do trabalho. Quando eu comecei a fazer medicina do trabalho, já vi que mudou bastante. Isso não faz tanto tempo, faz só uns 8 anos. Então, de uma visão praticamente só carimbador de aso, a visão está ficando muito mais ampla, né? Com essa preocupação, inclusive até pelo fato de nós estarmos conversando sobre transtornos mentais, e também depois o Juliano provavelmente vai vir falar sobre a visão da organizacional, das empresas e programas que podem ser também feitos, né, nessa área. Como eu disse no começo, é muito espinhoso, a realidade é dura, né? A gente tem poucos dados, os dados que temos são ainda
iniciais, praticamente, né? Nós temos uma dificuldade grande em estabelecer o nexo, até mesmo porque nós temos uma dificuldade em fazer o diagnóstico, em fazer análises do local do trabalho, análise macroergonômicas, análise da atividade, coisa que são essenciais para que você saiba reconhecer naquela atividade algum fator de risco psicossocial ou mesmo fator de risco ocupacional, claro, um risco químico, um fator de risco químico que cause aquele transtorno mental. O despreparo mesmo das equipes, né? Dificuldades inerentes ao dia a dia do médico do trabalho, por exemplo, dar conta da demanda. Você tem que atender bastante gente, daí você acaba não tendo tempo para se preocupar, né? Que é justamente essa vulgarização dos exames ocupacionais. É evidente que isso se aplica muito mais ao médico do trabalho que está lá na empresa, fica na empresa, do que aquelas empresas terceirizadas que têm ainda menos tempo, atendem uma demanda ainda maior. Então, assim, o médico do trabalho tem uma condição um pouco melhor quando ela está dentro da empresa, pelo menos tem mais tempo para se preocupar com essas situações, né? Os próprios instrumentos relacionados aos transtornos para fazer screening, checklists, muitos deles são pagos, você não são de domínio público, os que são de domínio público às vezes não são de fácil aplicação, então são complicadores na questão do transtorno mental relacionado ao trabalho. O próprio descaso das organizações, eles fingem que não tem problema, ou quando querem fazer alguma coisa, alguma situação, eles fazem um programa de saúde mental no trabalho só para inglês ver, né, aquela situação. Não, nós temos que fazer porque estão pedindo, porque tem que ter, mas, de fato, eles não estão realmente preocupados com a prevenção do adoecimento do trabalhador, e sim, talvez, apenas com o absenteísmo, né? Superficialização, né, e banalização da vida humana e deturpação das relações de trabalho. Aqui, só ilustrando essa mudança de cenário, né, realmente dando mais valor à questão da resiliência, saber interpretar, que tem um cunho muito, até certo ponto, psicoterapêutico dos trabalhadores em relação às dificuldades. Ensinar o trabalhador a interpretar de uma forma uma dificuldade, uma situação, de uma forma com que ele não sofra. Isso vale para a nossa vida. Dentro dos transtornos mentais, da psiquiatria em si, a psicoterapia, principalmente a linha cognitivo-comportamental, ela tem uma tendência, e a ideia principal, e isso ajuda muito, está dentro da definição de resiliência, uma ideia de que a gente pode passar por dificuldades sem sofrer. Isso vai depender de como você vai interpretar suas situações adversas. E essa melhora da interpretação, dentro do contexto, está cada vez mais em voga nas empresas, principalmente com essa questão da resiliência. Aqui, só a Organização Mundial de Saúde tem uma definição de saúde que é muito criticada, principalmente por DEJURS, né? Trabalho como operador de saúde, trabalho promotor de saúde mental e autorrealização, trabalho constrói e sedimenta relações interpessoais, ou seja, o trabalho tem condição de ser algo que traga saúde mental para o cidadão, desde que respeitado algumas coisas que nós vamos conversar. Não adianta a gente querer que os cidadãos tenham uma saúde mental, principalmente trabalhando numa galvânica onde não há nenhum controle químico dos agentes lá e a pessoa se intoxica